que eu quero trazer no vídeo de hoje é com relação ao nosso olhar para nós mesmos dentro de uma constelação, né? O que faltou eu olhar, o que faltou eu falar sobre a constelação familiar, que talvez ainda não tenha ficado tão claro para cada pessoa que decide fazer uma constelação. Então, quando eu falo sobre decidir fazer uma constelação, não necessariamente é eu marcar uma sessão e passar por uma sessão de constelação. É também, claro, mas quando a gente começa a se aprofundar na constelação familiar, o que a gente percebe é que a gente muda o nosso pensamento, a gente traz um pensamento sistêmico, a gente passa a olhar e enxergar as questões que surgem na nossa vida com um cunho muito mais profundo e entendendo então o que aquilo quer me dizer, o que essa constelação está me mostrando. Mas o que faltou então? O que falta então, né? Eu ver, eu perceber dentro de uma constelação. Falta eu perceber qual é o meu papel. Toda constelação que eu inicio, eu falo assim, ó, escolhe alguém para ser você. E aí a partir daqui, a partir dessa escolha, né? Quando eu escolho alguém para ser eu mesmo, eu vejo para onde eu olho. Eu posso constelar saúde, já falei num outro tema, num outro vídeo, né? Eu vou olhar para a doença, o que essa doença me traz, né? Às vezes está escondendo alguma coisa aqui para mim. Eu posso olhar para minha profissão, posso olhar para os meus pais. Sempre eu parto da onde? Eu parto daqui. Quando eu vou conduzindo a constelação, e aí, por exemplo, por mais que eu tô olhando lá para questão da saúde, né, da doença, e aí eu vejo que tem uma ligação com uma história do meu pai e da minha mãe. E eu vou entendendo que essa história não é exatamente minha, mas que sim, é da minha mãe, e aí eu posso trazer isso para trás, e eu vou então sentindo, né, percebendo, conduzindo essa constelação para onde ela vai. Quando eu falo sentindo, não é simplesmente, acho que é por aqui, acho que é por ali. Tem toda uma técnica por trás, né? Tem um vídeo aqui que eu falo como é uma sessão de constelação familiar. Dá uma olhada nesse vídeo porque vai ficar bem claro para você como a gente conduz essa constelação. Quando eu falo sobre sentir, é simplesmente porque eu não fico só no racional. É um boneco azul que está olhando para um boneco rosa, tem um boneco laranja atrás dele, tem um outro boneco azul do lado. Isso é o racional, isso eu posso olhar e falar, o boneco está posicionado na frente dos dois, na metade entre os dois, tem o laranja posicionado atrás do rosa. Isso é o racional, é o mental, é o que eu estou vendo aqui. Conforme eu vou conversando com o constelado, eu vou perguntando como você está se sentindo aí. E aí que eu digo na casa dele, no escritório dele, né? A gente falando muito sobre presencial, que é o que são os principais atendimentos que estão acontecendo agora por conta de distanciamento social. Então, a pessoa às vezes ela fala, não sei porquê, tô angustiada. Talvez seja só porque eu marquei um horário para fazer constelação, tô nervosa para olhar. Às vezes quando eu coloco um boneco aqui para olhar, ela fala, nossa, me deu um alívio, não sei também porquê, mas aquela angústia passou, ficou mais leve por alguma razão e tal. Então, a gente tá olhando sempre do quê? Do seu ponto de vista. E essa é a resposta. O que faltou ver? Faltou dizer que é sempre do seu ponto de vista. Porque a gente pode entender que o nosso pai e a nossa mãe têm as histórias deles, têm os emaranhados deles, tem a história com a doença, que seja, ou com algum ancestral, ou com outro filho, ou com um aborto que os dois não viram, ou os dois se separaram, cada um foi para um lado e fica um aborto aqui, não é visto por ninguém. O que você está fazendo aqui? Essa é sempre a minha pergunta, o que você está fazendo aqui? É você que olha para cá, é você que olha para essas situações. O que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, os emaranhados que eles têm, as histórias que eles viveram, são deles. A gente, enquanto filho, a gente respeita,
a gente agradece pela vida que a gente recebeu e a gente fala, então, eu deixo isso com vocês. E agora eu posso seguir a minha vida. Seguir a minha vida, às vezes, implica em eu virar de lado e olhar para a minha vida que está aqui, para frente, ou eu virar de costas, não no sentido de dar as costas, mas de receber, né, essa energia que vem deles e olho para a minha vida, para cá, para toda essa história que existe aqui, até representada por esses bonecos, né, todas as possibilidades da minha vida. Então eu posso escolher ficar virado para cá, olhando para essas histórias deles, assim como eu posso escolher olhar para a minha vida. Que escolha você quer fazer para a sua vida, né? Que escolha você quer fazer no seu lugar. Porque o mais importante de uma constelação é a gente entender quem é o protagonista dessa história. E talvez por isso que eu seja tão apaixonada pela constelação, porque tudo está na nossa mão. A gente vem aqui, você vem fazer uma sessão de constelação, você não sabe às vezes essa história, você não sabe a que você está amarrado, né? Às vezes a fidelidade ao sistema familiar é tão grande que, por exemplo, nesse caso que eu falei, existe um aborto que não é visto pelos dois, porque dói, porque é difícil ver, não preciso entender o porquê, né? Essa história é deles. Mas por amor, porque eu sei que existe algo aqui não resolvido, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso e deitar aqui do lado desse aborto. E aí você vem constelar e aí você descobre que você tá aqui, vivendo aqui. Você fala, puxa, é por isso que minha vida não flui, é por isso que o trabalho não vai para frente, é por isso que os relacionamentos não acontecem. Porque eu tô presa aqui no mundo, a gente chama na constelação de estar no mundo dos mortos, né? Tô presa aqui no mundo dos mortos. Tudo bem, aí a gente descobre que isso está acontecendo, né? Quando a gente descobre que isso está acontecendo, o que pode acontecer, né? Você pode falar que tá super confortável ficar aqui, e já vi isso em diversas constelações. Quando eu deito o boneco, a pessoa fala, agora ficou bom. Então, às vezes, esse é o lugar que você prefere estar por amor aos seus pais, porque aí você fala, já que vocês não conseguem olhar, eu fico aqui, eu olho e eu cuido, né, dessa história para vocês. Mas você pode também chegar e falar assim, puxa, mas eu quero olhar para minha vida, eu quero seguir minha vida, afinal de contas, para isso que eu agendei uma constelação, né? Eu quero ir adiante. E aí quando então você decide fazer isso, você pode ficar de pé, você consegue falar algumas frases de cura, porque às vezes também a gente não consegue falar as frases, então a gente consegue falar algumas frases de cura, algumas frases para o seu irmão aqui, que é esse aborto, ou algumas frases para os seus pais, e aí você consegue ir se distanciando dessa questão. Normalmente o amor dentro de um sistema familiar é tão grande que quando eu faço um movimento para olhar, para deitar e aí para me levantar, eu acabo trazendo meus pais para olhar para isso também. Então eles também se envolvem e eles resolvem, mas esse não é o intuito da constelação. O intuito da constelação é eu quero olhar para a minha vida. Eu posso olhar para a minha vida e ainda assim eles escolhem ficar sem olhar porque precisa ser visto e tudo bem, eu consigo agora ter consciência disso e seguir para a minha vida. Mas como eu estava contando, normalmente, né, o amor que a gente traz para o sistema familiar é tão grande que a gente consegue, inclusive, resolver isso daqui, do nosso lugar, né? A gente traz um olhar para cá, os nossos pais olham, criam, né, uma solução deles para cá, mas de fato a minha constelação é minha. Então, quando isso acontece, o que eu posso fazer? Eu posso ficar mais tranquilo de seguir para minha vida. Então, eu posso virar e seguir mais tranquilo para minha vida. Como fica mais leve, né? Quando a gente pode fazer esse movimento. O que eu quis chamar a atenção para vocês neste momento, neste vídeo, é que tudo parte daqui, do seu lugar de protagonista. É você que decide. Você pode decidir continuar deitado, e às vezes tem constelação que a gente para no meio por causa disso, porque a pessoa não consegue levantar,
Ela fala, eu quero, mas tá melhor deitado. E a gente fala, então tá bom. E isso já é uma constelação, porque ela vai embora pensando naquilo e ela vai recobrando forças e vai buscando de outras maneiras. Às vezes depois vai buscar uma terapia, às vezes vai buscar, né, ou enfim, outras maneiras de voltar para cá, para o seu lugar. E às vezes, muitas vezes, na verdade, né, a constelação já traz essa solução dela conseguir ficar de pé, olhar para sua vida e seguir adiante, independente do que acontece daqui para cá. Porque o mais importante é o protagonismo, é o seu papel de protagonista, de você escolher para onde você quer olhar, para onde você quer seguir. Tá bom? Ficou claro? De novo, eu esqueci de falar para se inscrever no canal no comecinho do vídeo. Então, eu vou pedir para você se inscreva no canal, clica no sininho e agora que você já viu esse vídeo, dá um joinha, curte esse vídeo aqui para que mais e mais pessoas recebam o vídeo e que a gente possa expandir, né, a palavra, a ideia da constelação familiar, para que mais pessoas conheçam e possam se beneficiar também, né, de tanto conteúdo e dessa terapia que é maravilhosa, é belíssima, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo, me fala o que você achou e deixa sua pergunta e sugestão para próximos vídeos também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!